Irmãos, vamos abrir as Escrituras, texto sagrado, está em Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. 15 e 16. Gálatas 1, versos 15 e 16. Ok? Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Vamos ler o verso 17, né? Mas eu não vou pregar o verso 17, não. Só para a gente ter uma compreensão melhor, tá? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Somente até aí. Que o Senhor Deus possa nos iluminar nesta hora e que essa palavra possa vir a edificar a igreja neste momento. Amém? Amém. Irmãos, no sermão passado, eu disse que o apóstolo Paulo era como um javali selvagem, né? Falei que ele era como um javali que devastava tudo que via pela frente. No caso, eram os cristãos, a igreja do Senhor, né? O seu propósito era lembrar aos Gálatas quem ele era. Quem ele era. E deixar claro que não existe meios ou persuasão humana que fosse capaz de transformar esse tão convicto e feroz perseguidor da igreja em cristão, né? O que ele quis dizer que era incapaz por vontade humana ou por qualquer argumento humano de transformar um javali num pombo. Vamos falar assim, né? Mal comparando, em algo manso, em algo agradável, né? Era impossível, né? Era impossível. Ou muito menos transformar ele em um apóstolo. É impossível, né? A um humano, com argumento humano, você transformar, você acordar um morto, né? Você reviver um morto, uma fera, um selvagem, um bárbaro. É impossível, por argumentos humanos, você transformar, no caso aqui o apóstolo Paulo, mas aqui, né, trazendo para nós hoje, transformar uma pessoa dessa em cristão. É impossível. Só o sobrenatural faz isso. Só o Espírito faz isso. E o seu propósito, irmãos, era provar que o seu evangelho não era oriundo de homens, mas a fonte é Cristo. Ou seja, procede de Deus. Por isso é que é esse evangelho que tem o poder de transformar. É um evangelho transformador. É o verdadeiro evangelho. Irmãos, preste atenção. Não existe, você não é convertido com um evangelho falso. É impossível. É incoerente, é ilógico. Foge do nosso pensamento. Foge, né? Foge. Porque é impossível que um homem que é um selvagem, né? Ele se transforme em um cristão com o evangelho falso. É impossível. É impossível.
É impossível isso acontecer. E é com esse propósito, irmãos, em mente, que o irmão Paulo prossegue. É impossível. E ele segue com esse pensamento. Aqui no verso 15 ele vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo, irmãos, depois do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, nunca mais foi o mesmo, meus irmãos. Houve uma enorme e radical transformação, não só no seu caráter e em seu modo de agir, mas também uma drástica e, porém, necessária mudança na sua teologia. A teologia de Paulo foi mudada, irmãos. A teologia de Paulo ela foi drasticamente mudada. Ele tinha uma teologia que era pelas obras, era pela força do poder do braço, pela força do homem, né? Por obras. Mas ele teve que mudar, tendo ele em sua consciência agora que era pela graça do Espírito Santo que concede dons aos homens, né? É pela graça do Espírito que vai concedendo dons aos homens. No caso dele, o dom de apostolado, de apóstolo, né? Foi concedido a ele desde o ventre da mãe, mas somente manifesto na idade adulta de Paulo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12, 11, mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito é que faz todas essas coisas. Ele reparte a cada um o dom que ele quer para a edificação da igreja. Ok? Então, irmãos, nós temos na nossa frente agora um texto bem claro acerca da eleição divina concedida ao apóstolo Paulo. Um texto bem claro acerca do chamado eficaz do apóstolo, de tantos outros irmãos, que comprova isso, né? E um texto bem claro acerca da graça divina, acerca da graça, porque é pela graça que sois salvos. Vai falar lá em Efésios, pela graça sois salvos. É a graça divina que nos concede esse poder, que éramos mortos e fomos ressuscitados pelo seu Espírito. O apóstolo, irmãos, teve que reformular toda a sua teologia sobre esse processo da salvação divina. Ele, como fariseu, ele achava, meus irmãos, que ele seria salvo pelas obras que fazia, ou pela obediência da lei, né? Da lei. E essa lei não era a lei só mosaica, tinha as doutrinas dos homens, as tradições, como ele vai falar aqui, ó. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, ele não só obedecia a lei, né? Ele obedecia além da lei. Ele foi além, ele é extremista. E na mente de Paulo, o que ele fazia quando ele perseguia a igreja, fazia parte dessa obra, fazia parte desse meio de salvação, né? Ele cumpria a lei, cumpria as tradições, foi além, perseguiu a igreja, achando que com isso ele ia ser salvo, achando que com isso ele estava purificando toda a terra. Infelizmente, não. Felizmente, né? Infelizmente. Ele estava errado, né? Infelizmente, ele estava errado. Ele teve que sair, teve que ser tirado desse meio, né? Ele estava totalmente errado. Não é por obras, né? Nem por poder, nem por força, é pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. E aí ele tem um encontro com Jesus. Ele fazia isso contra a igreja, contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Pergunta a ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, que
pancada esse homem levou neste dia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E isso aconteceu. Esse foi o momento em que o apóstolo foi chamado. Ele até então ele não sabia de nada disso, que ele havia sido separado, e ele teve que mudar toda a sua teologia. Naquele momento, Paulo foi chamado pelo próprio Cristo no caminho para Damasco. Irmãos, a nossa eleição aconteceu como a de Paulo e como a dos demais irmãos em Cristo. Essa eleição acontece, como eu falei lá em Efésios 1:4, né? Ela ocorre na eternidade. Ela ocorre antes da fundação do mundo. Deus Pai elegeu alguns para a salvação. E muitos vão falar que não, isso está errado, é um Deus injusto. Eles simplesmente são ignorantes quanto à teologia de Paulo, que ele mudou. Ele mudou essa compreensão. E ele via agora que ele foi escolhido. Ele fala aqui, mas quando a prova é Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, né? Me elegeu, me escolheu. Não só para ser um cristão, mas também para ser o apóstolo dos gentios. Não foi assim que aconteceu também com os gêmeos? Quem é os gêmeos? Esaú e Jacó, ou Jacó e Esaú, diz a palavra do Senhor, diz as Escrituras Sagradas. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, grifa aí, eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, grifa aí, chama, foi-lhe dito a ela, né, a Rebeca, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Romanos 9, 11 a 13. Palavra de Deus, irmão. Ele fala assim, antes deles terem nascido, feito bem ou mal, eu os elegi. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Elegi a Jacó para ser um cristão e reprovei a Esaú. Esaú foi reprovado. Vocês sabem a história, Esaú vende a sua primogenitura. Ele vende por um prato de comida. E depois chora. Ele vendeu, ele não deu importância. Ele simplesmente renegou, ele rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou aquilo que Deus tinha dado para ele. Por quê? Isso sem eles ter feito bem ou mal, sem eles ter feito nada. E assim foi o apóstolo Paulo, sem ele ter feito nada, desde o ventre, antes dele nascer, ele foi separado. Não foi depois, não foi por obras, por algo que ele tenha feito. Não é por nós também, por algo que a gente faça, que nós fomos eleitos no Senhor. Isso foi pela graça. Pela graça. Percebam, irmãos, que os escritos de Paulo acerca desse assunto era muito contundente. E claro, isso é claro nas Escrituras. Aqueles que são contra a eleição, a predestinação, eles são contra a palavra de Deus, são contra o próprio Deus. São contra. Eles rejeitam. É um outro evangelho, por isso que Paulo vai falar aqui, é um outro evangelho. Não é o evangelho. Não é o evangelho, esse evangelho que é contra isso, essas pessoas, como é que essas pessoas podem evangelizar alguém e essa pessoa se converter? Ela se converte sim, mas à religião deles. Não ao verdadeiro cristianismo, ela se converte à religião deles, aí sim, ok? Como se a pessoa fosse para outro tipo de religião aí. É convertido ao budismo, ao espiritismo, ao islamismo, ao catolicismo, enfim.
diversas religiões, mas a verdadeira, que é o cristianismo, eles não conseguem converter a pessoa com um falso evangelho. É parecido, mas quando você olha para as Escrituras, você vê o erro gritante que está nessas falsas igrejas, nesse falso evangelho. Você olha, meu Deus, tem alguma coisa errada. Que o Senhor fala que ele elege um povo para si. Foi feito isso antes da fundação do mundo. É impossível. É impossível. A leitura deles são feitas com olhos humanos. Doutrinas humanas. Doutrinas humanas. Então, era contundente e claro esse assunto nos escritos de Paulo. Ele colocava, irmão, a soberania de Deus acima de tudo. Ela está no topo, ela vem em primeiro lugar. Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Isso não é problema nosso, é problema de Deus. É com ele. Nós só honramos e o glorificamos por isso. Que mal tem Deus ser soberano sobre nós? Eu queria saber sobre isso. Que mal tem Deus ordenar todas as coisas sobre nós? Não, eu quero ter o livre-arbítrio. Eu quero poder resistir ao próprio Deus. Eu quero resistir ao Deus de Jacó. Eu posso resistir ao espírito dele. Entende? Que desgraça é isso, irmãos? Que desgraça! Que desgraça! E ele sabia, irmãos, que tudo que Deus já havia determinado tinha um propósito divino. Em nada poderia ser mudado, nada pode ser mudado ao decreto de Deus. Nada. O que Deus decretou irá acontecer. Irá acontecer. Vejo, irmão, que não há espaço aqui para o Deus livre-arbítrio. Não há espaço para que essas pessoas incluam esse Deus livre-arbítrio aqui dentro das Escrituras. É impossível. É esse Deus que eles veneram, é esse Deus que eles adoram. O Senhor diz: desde o ventre de minha mãe me separou. Desde o ventre da nossa mãe nós fomos separados para o trabalho cristão, para servir ao Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Essa expressão, meus irmãos, é muito mais significativa do que a própria providência do nascimento do apóstolo ou do nosso nascimento. Indica que Deus não espera a pessoa nascer para determinar nada. Deus não espera a pessoa vir à vida para determinar qual será a missão, qual será a vida desta pessoa. Como aconteceu no caso de Jacó e Esaú, os gêmeos. Antes dos gêmeos nascerem, sem ter feito bem ou mal, para que firme a eleição daqueles que o chamou. Daqueles que o chamou. Deus não espera alguma aptidão da pessoa para que ele possa usar essa pessoa na sua obra. Ele não espera que você faça algo que ele veja, opa, esse aí vai dar bom fruto. Ele olha lá de cima e aquele vai dar bom fruto ali. Não é assim não, ele olha lá de cima e ele fala, não vejo um bom sequer. Ninguém que faça o bem. É assim que ele vê. Ninguém, a não ser que ele retire, separe essa pessoa, eleja essa pessoa, seja eleita na eternidade. Então, é um não bem grande. Não é possível. Não é possível. Por esse meio de obras,
de aptidão da pessoa que Deus possa usá-la. É antes da fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos separados, eleitos no Senhor. Aprove Deus ser assim. Desde o mesmo antes do nascimento de Paulo, irmãos, ou de qualquer outra pessoa, Deus já designou a obra de cada um. Ou seja, sua missão neste mundo. No caso de Paulo, era para ser o quê? Apóstolo. A missão de Paulo era o apostolado. A nossa missão aqui é propagar o evangelho. Ok? Ser cristãos, propagar o evangelho para aqueles que vão ouvir, para que eles se arrependam. Essa é a nossa missão aqui. Tal designação em si é em si a expressão do propósito que Deus, desde a eternidade, fez. Essa designação que há é o propósito de Deus desde a eternidade. É o propósito dele. Qual o propósito dele? Aquilo que ele determinou para todas as pessoas, para a humanidade, para a história do mundo. Para a história do mundo. Efésios 1:11 vai falar assim, ó: nele digo, em quem também fomos feita herança. Em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Precisa desenhar? Em ler, você já... É o que eu vejo, irmãos. Ao homem natural, as coisas do Espírito não se discernem. Ele realmente não entende. Então, o que eu vejo hoje, que essas pessoas são homens naturais, que quando eles lêem a palavra de Deus, eles vão olhar, não, isso não existe. Deus não predestina. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o controle do nosso futuro, nós podemos mudar a direção do nosso futuro, do nosso caminho. Nunca. É impossível. É impossível para o homem, porque ele predestinou, conforme, Efésios 1:11, conforme o propósito daquele que é em Deus, que faz todas as coisas. E ele faz como? Segundo o conselho da sua vontade. Pronto. O braço de Deus está encurtado, né? Encurtou para que ele possa alcançar. Até a oração deles é falsa, irmão. Ele fala, seja feita a sua vontade. Mentira. Que na prática eles fazem, eles veem que seja feita a minha vontade. Eles tinham que orar honestamente, seja feita a minha vontade, não a de Deus. Entendem? Irmãos, essa separação ocorre ainda no ventre materno, para que não nos gloriemos em nós mesmos. Essa separação é feita ainda antes, para que nós não nos gloriemos, como Paulo era orgulhoso em si mesmo. Orgulhoso em si mesmo. Existe um lema entre os judeus lá, que eles falavam o seguinte: graças a Deus que nascemos judeus e homens. Eles falam que eles nasciam salvos por eles mesmos e por ser homem. Eles tinham, eles viam a mulher como objeto. E eles se gloriavam neles mesmo, pelas obras que eles faziam. Entende? E aí você fica, nossa, isso é terrível, irmão. Isso é o homem se gloriar nele mesmo. E a palavra de Deus, ela deixa a gente bem humilde, bem submisso, né? Olha o que diz Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Não vem das obras para que ninguém venha falar, ó, foi por minha força, foi porque eu quis, foi porque eu me esforcei. Foi porque eu me esforcei. O Senhor Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, ó, eles estão querendo ganhar, eles ganham o reino de céu, entre aspas, né? É algo que ele usa como uma alegoria ali, né? Eles ganham o reino de céu à força. Forçosamente, né? Forçadamente. Eles querem ganhar o reino de céu. Não, é impossível, é pela graça. É pela graça. Como ele vai falar aqui, é pela graça, por meio da fé, e é dom de Deus. Não é nosso. Quem é o autor e consumador da fé? Isso acaba com esse negócio. A fé é nossa. Pera aí. Quem é o autor e consumador? Se a pessoa falar que é ele mesmo, ele está negando a Escritura. A palavra lá em Hebreus vai falar que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 9. Jeremias 9. Versos 23 e 24. Jeremias 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, ó, no que você sabe, né? O mundo, né? É o sábio do mundo. Os filósofos, os eruditos aí, né? Nem se glorie o forte na sua força, ó. Não é por força, ok? Não se glorie o rico nas suas riquezas, e nem é por posse, ok? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, ó. Nisto que? Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele é que faz todas as coisas, as beneficências, o juízo, a justiça. Agora, se tem uma coisa que nós devemos, ele vai falar aqui, se gloriar é entender e conhecer a Deus. Como é que a gente faz isso? Se submetendo às Escrituras, se submetendo ao texto sagrado. Se você não se submete ao texto sagrado, você nega a eleição, você nega a predestinação, você está o quê? Se gloriando em si mesmo. É o orgulhoso e arrogante, né? Se glorie em quem? Em mim? Você? Não. Nele, nisto, ó, nisto. Glorie-se nisto. Em quê? Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque isso satisfaz a Deus, agrada a Deus, é bom aos olhos dele. Ok? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela diz uma coisa e essas pessoas falam outra. São orgulhosos. Na grande verdade, são inimigos da cruz, né? Inimigos da cruz. O irmão Paulo, irmãos, foi separado, eleito não só para ser um cristão, mas para servir a Cristo como seu ministro, como seu apóstolo. Assim, é todo aquele a quem Deus separa desde o ventre da mãe, para sermos não só seus filhos de adoção por Jesus Cristo, mas também alguns desses filhos são separados para uma missão. Para uma missão. Diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Então, ele separa, ok? Para essa separação, essa eleição, vamos falar assim, ela faz para que todos que forem serem cristãos, todos os eleitos, ok?
para seres cristãos. Quando Deus chama, chama para ser convertido a Cristo. Ok? Para servir a Cristo. Dentro desse meio, desses eleitos, Deus ainda faz uma outra separaçãozinha para dar dons, como eu li lá, o Espírito dá a cada um como quer, os dons. E aí tem aqui, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e tantos outros dons. Existem outros dons. Existe o dom de misericórdia, de socorro, existe o dom de administração, isso tudo é bíblico. Ao total, se eu não me engano, são 22 dons. Só que alguns cessaram, a metade deles cessou. E a gente vem com a outra metade. Ok? Então, esses dons são dados à igreja para quê? Para a edificação da igreja. E assim como foi dado ao apóstolo Paulo. Ele fala, me chamou pela sua graça. O Senhor não só separou o apóstolo, mas também o chamou pela sua graça, pela graça de Deus. Assim, ele também nos chama, meus irmãos, pela graça. Primeiro ocorre a eleição antes da fundação do mundo. No tempo de Deus, Ele manifesta a sua palavra em nossas vidas. Nós fomos chamados, por exemplo, nós aqui, né, que eu saiba, né, nós não fomos chamados quando crianças. Já éramos adultos, burro velho. Fomos chamados. Aí você ouve esse chamado. Esse é o chamado. Mas só que nós ainda estávamos o quê? Eleitos. E Deus nos preserva até esse tempo do chamado. Quando Ele nos chama, a gente o quê? Ouve. E a gente vai imediatamente. É o que o apóstolo vai falar. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Né? Isso esse finalzinho aqui, eu vou falar dele semana que vem, tá? A gente vai até partear do verso 16 aqui. Então, o Senhor separou. E assim Ele faz conosco hoje. Ele nos separa e nos chama. Por isso que chamamos essa graça de graça irresistível. É um chamado eficaz. Não há recusa nesse chamado. Não há recusa, pois tanto Paulo como nós fomos separados e eleitos em Cristo na eternidade. Se houve a eleição, esse chamado, quando nós somos chamados, ele é eficaz, é impossível de recusar. Porque é um chamado feito pelo próprio Espírito Santo. O Espírito nos chama e nos regenera. Há uma regeneração no nosso coração. O eleito no Senhor e pelo Senhor ouvirá esse chamado e atenderá a ele. Os que rejeitam o chamado é porque não foram eleitos, ou seja, não são ovelhas do Senhor. Não são ovelhas. Eles rejeitam. Eles não são surdos, ok? Mas eles não ouvem o chamado. Aí eles não, isso não é para mim. Eles rejeitam esse chamado. Agora, quando é eleito, quando Deus chama, Ele chama pessoalmente a cada um. Ok? Ele clama a cada um para vir fazer parte, do seu aprisco, das suas ovelhas. Vamos ver 2 textos que vão nos ajudar a entender mais esse chamado. João 10. João 10, verso 26 e 27. A hora voou, hein? João 10, 26 e 27. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aqui o Senhor diz claramente que as suas ovelhas são as que ouvem a sua voz, e Ele as conhece, e elas seguem a Ele, e por consequência o obedecem. Ele deixa claro que a condição para crer
Ou seja, para ouvir a sua voz e o obedecer é o que? É ser o quê? Ovelha. É ser eleito. Ele vai falar, ó, vocês não são minhas ovelhas. Né? No verso 26 ele vai falar assim, vocês não creem, vocês não ouvem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Então as ovelhas são os eleitos do Senhor. Se você é um eleito, você vai ouvir a voz do pastor. Pastor Jesus Cristo. Ok? Então, somente os escolhidos seguem ao Mestre. Outro texto que eu quero ver rapidamente, Mateus 22, verso 14. Verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando por parábola, para que eles não entendam. Quem não é ovelha não vai entender, ok? Ele fala sobre as bodas do filho de um rei, o qual ele convidou a alguns para o jantar, para a ceia, né? Mas eles recusaram o convite. O que é isso aqui? Está falando do reino do céu, das bodas do cordeiro, né? E além disso, ainda mataram os seus mensageiros. Diz ainda no verso 8, então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Bom dia. Não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Então, ele envia os mensageiros, outros mensageiros, mais mensageiros, para que eles ouçam, né? Agora eles vão convidar aqueles que era para ouvir. Agora ele se volta para outro povo, vê o verso 10. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. A festa nupcial foi cheia de convidados, porque esses o quê? Ouviram, eram ovelhas. Eram bons e maus, não importa, mas eram ovelhas, né? E a festa ficou cheia. Por que ficou cheia? Porque eles aceitaram. O verso 14 vai dizer o porquê que a festa ficou cheia. Olha aqui, ó. Porque muitos são chamados. Quem eram esses chamados? Os que rejeitaram, não quiseram. Mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que aceitaram o convite. O que aceitaram o convite. As ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor. Somente, irmãos, os escolhidos, os chamados, os separados, entrarão na festa nupcial do Cordeiro. Somente as suas ovelhas escutarão a sua voz. Somente os que foram separados serão chamados eficazmente. Somente os predestinados serão justificados e glorificados. Somente. Romanos 8. Verso 28 a 30, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Os que são chamados, eles ouvem e vão ser justificados. E aos que justificou, a este também glorificou. Glória eterna. É um texto, né? Eu não tenho tempo aqui hoje para falar dele, que é muito, muito profundo. Né? E esse texto vai falar que ele dá a certeza da salvação, já glorificou, já foi essa pessoa, esse homem já foi glorificado,
né? Ele já foi eleito antes, Deus chamou ele, agora é justificado por Jesus Cristo e com certeza ele será glorificado juntamente na vinda do Senhor com os demais eleitos, com as demais ovelhas, faz parte do aprisco, faz parte do reino de Deus. Ele é ovelha. Ele é ovelha. Irmãos, através da vida do apóstolo, que é o exemplo, como vimos no sermão passado, ele é o exemplo que nós podemos ver também a nossa transformação. Da mesma forma que Paulo foi transformado, nós também fomos. Nós fomos chamados, irmãos, para servir a Cristo como Paulo. E ao seu reino como Paulo. Paulo serviu a Cristo como apóstolo. E nós, como servimos a Cristo hoje? Temos uma missão, irmão. Ide pregai o Evangelho. Essa é a missão. O Senhor, nosso Deus, separa e prepara cada um servo, irmãos, para servi-lo nos seus propósitos. Veja o que o Senhor disse a Jeremias. Jeremias 1, verso 4 ao 9. Jeremias 1, verso 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, presta atenção, antes que te formasse no ventre te conheci. A pessoa ainda não estava nem no ventre da mãe. Deus já sabia, já a conhecia. Por quê? Porque ele era um eleito do Senhor. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te porei por profeta. Então disse Jeremias, né? Ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de Jeremias ou não? É. Ele separa, assim como Jeremias a nós também? Também. Ele nos conheceu antes do ventre da mãe, antes de que nós nos formássemos? Sim, foi antes. Ele nos santificou? Sim. Só que a missão de Jeremias era ser um profeta, ok? A missão de Paulo era ser apóstolo. E a outros ele deu outras missões, ok? A outros ele deu outras missões. Então, e ele prepara, ele não só escolhe, mas também chama, mas ele prepara essa pessoa para trabalhar na obra dele, ele capacita ela. Ele capacita de uma forma que a gente não entende muito, porque a gente é que estuda, a gente que faz todas as coisas, mas é Deus que nos dá o querer e o efetuar. É o Senhor que faz essas coisas. É o Senhor. Filipenses. Deixa eu achar aqui. Está aqui. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor que trabalha em nós, não nós que trabalhando em nós mesmos, né? Mas é Ele que trabalha em nós. E qual era a missão de Paulo, irmãos? Vamos voltar lá para Gálatas. Qual era a missão de Paulo? Né? Era ser o quê? Apóstolo. Ele fala aqui, verso 16. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. A missão do apóstolo é pregar a Cristo entre os gentios. Entre os gentios. Para que o Filho de Deus
a saber, o Senhor Jesus Cristo fosse revelado nele e ele assim pudesse pregar a Cristo a um povo que não era povo dele. Eita! Como é que é isso, pastor? Um povo que era um povo que não conhecia. Não eram os judeus, eram os gentios. Vamos lá em Romanos 9. Romanos 9, verso 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Como também diz em Oséias, lá atrás, Antigo Testamento. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O que lembra isso aqui? O que nos... para onde nos leva isso, esse texto aqui? Para o texto que nós lemos lá em Mateus. Ok? Que ele chamou aquele povo, o povo dele, os convidados, mas eles não eram dignos, eles rejeitaram. E ele foi para um outro povo que não conhecia, que não esperava aquele chamado. E aquele povo ele se volta para o povo que era povo, que não era povo, desculpa. E amada que não era amada. Para quê? Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Esses serão chamados. Quem vai ser chamados filhos do Deus vivo? Aquele a quem Jesus se revelar nele. Se revelar. Essa revelação de Cristo estaria dentro de Paulo. Pois a transformação, irmãos, ocorre de dentro para fora. Para que seja verdadeira a transformação, é necessário que ela seja do interior e não nada que haja externamente. Não nada que haja fora de nós, mas dentro de nós. Como estava o apóstolo Paulo falando, ele se revelou em mim, dentro de mim. Não foi fora. Porque enquanto ele estava fora, eu queria matá-lo. Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Estava externo. Quando ele entra dentro de Paulo, Paulo se transforma. E assim é conosco. Enquanto seu Espírito não adentra em nós estamos mortos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. É algo que vem de dentro. Vamos lá em Romanos 2. Romanos 2, verso 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, cujo louvor vem de Deus, não dos homens. Quem é judeu é quem é interior, não por fora, na carne. João vai falar que dessas pedras, lembra que eu falei na semana passada? Deus pode suscitar filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão é o que é por dentro, não da carne, como eles se achavam. Eles se achavam filhos de Abraão na carne, mas não eram salvos. Tinha que ser por dentro. A circuncisão não é por fora, é por dentro, é no coração. É no coração do homem que acontecem essas coisas. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo quando escreve isso aqui, né, ele já estava falando aqui, né, que Deus, o Filho, se revelou nele e falou: eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Isso é
Lindo. Por isso que João vai falar, João 4, versos do 21 ao 24, ele vai dizer assim, ó: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. O adore de dentro para fora, não exteriormente. O verdadeiro judeu é o que adora internamente. A salvação vem dos judeus. Cristo era um judeu autêntico, verdadeiro, porque ele tinha o seu coração puro. O seu coração puro. Irmãos, então, em outro lugar, todo o Israel, os verdadeiros filhos são os da promessa, porque a descendência de Abraão vem pela fé, não pela carne. Não por você ser filho de Abraão pela carne, mas sim pela fé. Romanos 4,16 vai dizer que os verdadeiros filhos são os que vêm pela fé. Os verdadeiros filhos que têm, aqueles que Deus se revela neles, Cristo se revela neles por causa da fé que há em Abraão. Romanos 4,16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, e não com obras, é pela fé, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. É pela fé, não por obras, mas pela fé. Pela fé. Gálatas 4:28 vai dizer: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Isaque era o quê? Filho de Abraão. Nós somos filhos da promessa, porque nós não fomos gerados da carne, mas sim do Espírito, que é pela fé. Que é pela fé. É pela fé. Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. A promessa estava em quem? Em Abraão, em Isaque e em Jacó. Filhos da promessa. Se sois de Cristo, se Cristo está, se Cristo se revelou em nós, nós somos o quê? Descendência de Abraão. Somos o quê? Judeus interiormente. Verdadeiramente judeus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como todos que estão em Cristo, são filhos da promessa, são descendências de Abraão e de Isaque, são filhos de Deus, por causa da promessa que há em Cristo Jesus, feita em Abraão. Descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, se sois de Cristo. Se sois de Cristo. Por isso, Cristo se revela aos filhos da promessa. E isso ocorre quando? Interiormente. O Senhor Jesus nos é revelado e somos transformados de glória em glória na mesma imagem que Ele. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como o Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18.
Esta é uma revelação transformadora, irmãos. Transformadora. É uma revelação que ela nos transforma, ela nos tira dos mortos e nos ressuscita para sermos vivos em Cristo, para propagar o seu evangelho. Ele é revelado não só no apóstolo Paulo, mas também em nós. O apóstolo Paulo esse foi o motivo da revelação, para que ele pregasse entre os gentios. E para que também nós pregamos entre os mortos. Vivos no meio dos mortos, pregando o evangelho para que eles também possam ressuscitar. Quem são os filhos da promessa dentre os mortos? Nós não sabemos. Por isso é nos dado a ordem de pregar o evangelho. Como foi dada a ordem a Paulo. Paulo não sabia quem eram os mortos, mas ele pregava entre os gentios. Ele ia de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, pregando o evangelho. A nossa missão aqui é pregar o verdadeiro evangelho. Porque Cristo foi nos revelado em nós, para que a gente dê evidências dessa revelação. Pregando o evangelho. Aqui, as escrituras. E eu concluo, meus irmãos. O apóstolo Paulo é um exemplo a ser seguido. Ele tem essa consciência de que ele seria um exemplo, né, a ser seguido. Então ele diz lá para Timóteo, em 1 Timóteo 1,16, ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, ele fala assim: Jesus me alcançou por misericórdia, que eu sou o principal dos pecadores. Mas para que Jesus mostrasse em mim a sua longanimidade, para que eu fosse exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Nós tenhamos que ser exemplos daqueles que vejam e não olhem para nós com deboche, com desdenho, achando que nós somos iguais a esses que estão propagando o falso evangelho, envergonhando ao reino, se dizendo cristão e não sendo cristão. O Senhor Jesus vai falar lá em Apocalipse, eles se dizem judeus, mas não são judeus. Eles estão na sinagoga de Satanás. Em outra parte, ele vai dizer assim, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança de quê, irmão? De propagar esse evangelho, de aguardar a Cristo, Romanos 15:4, de aguardar ao Senhor. Como é que a gente faz isso? É pelas Escrituras, porque tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Nada do que está na Bíblia, nada do que está aqui, essa palavra, ela se perde. Ela tem ensino, primeira Timóteo lá, 2 Timóteo, deixa eu olhar aqui, 2 Timóteo 3,16, vai falar: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, é isso que Paulo nos deixou escrito aqui. Ele falou: Deus se revelou em mim para que eu pregasse aos gentios. Se revelou em mim para que as minhas cartas fossem lidas hoje na igreja. Na igreja. É autoridade, irmãos. A palavra de Deus é autoridade. É autoridade. Fiel é esta palavra. Tenhamos em mente, meus irmãos, então, que o Senhor Deus nos escolheu e nos chamou não só para a vida eterna, mas para servirmos a Ele
como verdadeiros judeus, que é por dentro, que o adorem em espírito e em verdade, como nós vimos lá. Cada um sirva na vocação em que foi chamado. Façamos com que as pessoas vejam a revelação do nosso Senhor Jesus em nós. Paulo seguiu a sua vocação e chamado, que foi o apostolado. Pagou o preço por isso. E nós? Será que estamos sendo obedientes, servindo ao Senhor naquilo que fomos chamados a fazer? Será? Não espere, irmãos, a aprovação de homens, como Paulo fala assim. Ele não aguardou a aprovação de homens, ele foi imediatamente, aqui ó, e verso 16, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ele foi imediatamente pregar o evangelho. Isso é o texto que nós vamos ver semana que vem. Não espere a aprovação de homens. Se somos verdadeiramente cristãos e fomos chamados, sigamos em frente. Existe um jargão dentro do militarismo que fala: missão dada, missão cumprida. Solos Christus, soli Deo Glória. Amém.